Glória a Deus, seja bem-vindo aí a mais um podcast, Conversa Entre Amigos. Valdice. Boa noite a você que já está aí conosco, nesse momento especial, hoje com mais um tema. Hoje é o quê? O 18º, maior idade, né? 18º, rapaz, 18 anos. A lei civil, né? A lei penal, 18 anos, já responde por si, né? E nada melhor do que ter um jovem aqui para responder por si, né? Por si, né? Ter dois de mais idade para apertar ele hoje aqui, Deus né? Para poder saber tudo, né? Glória a Deus. E Amém. esse tema eu vejo que é um tema muito interessante, Valdir, porque quem nunca ouviu falar de que existe um movimento, vou usar um termo assim corriqueiro, um movimento migratório talvez, para buscar um ensino, buscar um aperfeiçoamento, buscar um conhecimento, quem nunca ouviu falar, existe. Não, com certeza, ainda mais eu esse ano, né, estive nos Estados Unidos lá visitando os parques, Miami, Orlando. Então tive o sentir dessa sensação de estar em uma terra estranha, né? E ainda que as pessoas não conheçam, mas tem aquela expectativa do sonho americano, né? Exatamente. Então é importante e bom você poder falar com quem viveu esse sonho. Viveu, né? Exatamente. Está conosco aí nosso amigo pastor Lucas Costa. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá se preparar. É o pastor Lucas International. Salvador, Bahia, origem. Luquinhas, vamos lá. Hoje é muito bom, né? Exatamente, missões, né? Não só missões, mas na verdade experiências teológicas. E você que está chegando aí, ó, senta o dedo para dentro aí, manda pro jovem, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que tem um sonho de, né, viajar para fora do Brasil, estudar fora do Brasil, aprender fora do Brasil. Então hoje você vai ter a oportunidade aí de conhecer a experiência de quem já vivenciou, né? Luquinhas, comece aí se apresentando. Quem é Lucas Costa? Pronto. O nome é famoso, hein? Nome de artista, né? Lucas Costa. Esse nome eu agradeço aos meus pais, né? Ednir e Eliezer. Sou filho deles com muito orgulho. Tenho 3 irmãos, Sara, Léa e Eliezer. Tenho agora uma noiva linda, cheia do Espírito Santo, Kézia Juliana, com quem eu vou casar. Esse ano tá tudo aí caminhando para a glória de Deus. Amém. Gosto sempre de me apresentar como filho de Deus, como servo do Altíssimo, uma pessoa que teve a oportunidade, a graça de Deus e a bênção de nascer num lar cristão, de ser já uma uma 4ª geração de cristãos, e isso hoje eu entendo o quanto que faz diferença. E sou membro do Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores, estou lá desde os 8 anos de idade, ali onde eu pude crescer, desenvolver, aprender e ter experiências também, como a gente vai falar sobre. Legal, muito bom. Muito bom. Conta aí, Luquinhas, como foi que começou esse desejo seu de poder buscar aí essa saída do Brasil para buscar esse conhecimento teológico? E em paralelo, já emendo uma segunda pergunta, o que é que leva os jovens de maneira geral, quer seja ele enviado por uma igreja, filho de pastor, o que é que leva esse jovem a buscar esse conhecimento teológico fora do Brasil? Isso aí, é sonho ou é necessidade? Será que não temos... Né? Será que não temos seminários à altura? À altura no Brasil? Por isso que eu joguei aqui o bar. É sonho ou é necessidade? Né? Eu já vou abrir meu coração. Eu já estava aguardando a pimentinha que o bispo Valdir iria colocar. Vamos lá. O Cristo para as Nações, o Christ for the Nations, é uma instituição, falar um pouco, né, de onde eu fui, que é uma instituição teológica, seminário bíblico, que nasceu em 1970, fundado por Gordon Lindsay e Freda Lindsay. E nos Estados Unidos estava havendo um movimento
de espiritual, avivamento. E eles estavam fazendo essas cruzadas evangélicas em tendas. E eles perceberam, a Frida e o Gordon, a necessidade de preparar mão de obra. De não só fazer um avivamento, mas ter uma igreja estruturada, ter pessoas. E Deus ministrou no coração deles. E eles fundaram, em 1970, o Christ for the Nations Institute, o Cristo para as Nações, entendendo que havia uma demanda aí de preparar, de trazer pessoas, de capacitar. E foi um seminário que começou com 20, 30 alunos. E no ano que eu saí, que eu formei em 2019, eles já tinham formado mais de 40 mil. Então, esse seminário tinha um propósito no seu nascedouro de formar pessoas não apenas na sua localidade, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Buscando o objetivo da meta, que é a evangelização mundial. Isso. E aí vem um adeno, já que, tipo, quando eu cheguei lá, eu pude olhar e dizer assim, gente, eu não sabia que Madagascar é um país. Eu já tinha ouvido falar no filme. Mas Madagascar é um país? Eu descobri isso lá. Tinha um jovem que era de Madagascar. Qual o seu país de origem? Madagascar. Aí todo mundo brincava, mas não, filme? Não, eu sou de Madagascar. Lá já passaram por lá mais de 128 países. E já respondendo a pergunta, um dos grandes diferenciais que o Cristo para as Nações oferece é a possibilidade de você ter uma experiência cristocêntrica, juntando a isso uma experiência multicultural. Muito bom, interessante. Se a gente tem a possibilidade de sair de Salvador e ir ali na Princesinha do Sertão, em Feira de Santana, e já encontrar um sistema de culto cultural diferente, quando a gente parte para outros estados, imagine quando você parte para outro país e quando você junta todos eles. Isso foi um desafio que a instituição ela conseguiu vencer e atrair as pessoas e fazer com que essas pessoas pudessem desejar estar ali. E você, como foi que começou a sua trajetória? O desejo do seu coração, assim, de dizer, eu quero ir, eu preciso disso. Como foi isso? Pronto. Essa parte aí tem a versão small, tem a versão larga. Eu vou fazer um compilado aqui. Eu lembro que no ano, mais ou menos ali, 96, teve um missionário lá na igreja do Caminho das Árvores, um culto à noite, domingo à noite. Eu devia ter meus 10, 11 anos, o missionário Josué Irion. E ele esteve pregando lá, e eu, meu irmão e tantos outros amigos, o pastor Paolo, o Davi, Eric, vários outros amigos ali, a gente tinha um culto que era no estacionamento. Criança de 10 anos, gostava de brincar. De manhã na EBD, à noite a gente ia para a igreja e dizia assim, mãe, vou no banheiro. E do banheiro não voltava mais, era ali. Nesse dia minha mãe trouxe a gente, porque ele estava ministrando falando sobre missões, sobre evangelismo. Com 10 anos, 11 anos, eu ouvi, entediado, passaram-se alguns anos já na adolescência, servindo no Ministério dos Adolescentes, aquela paixão, aquele fervor de querer conhecer. A gente alugou umas fitas VHS na Maranata, na livraria que tinha lá na igreja. E eu ouvi aquele pastor falar com um entusiasmo muito grande sobre missões. E o Espírito Santo fez brotar dentro de mim. E eu não entendi, depois que eu fui perceber isso, um amor e uma paixão sobre missões. O caso que o tempo passou, a vida segue, eu não estava entendendo. E em um determinado momento da minha vida, eu passei por um processo de divórcio, aonde me doeu muito, desgastante, uma dor. Eu disse, meu sonho ministerial acabou. Eu já não presto para mais nada. É a primeira coisa que vem na cabeça. O diabo faz questão de lhe colocar, de que você pense que para baixo, que você não presta. E por falta de sabedoria, algumas pessoas ainda dentro da igreja colaboram para isso. Mas eu sempre gostei de cozinhar e servia na época no Ministério de Diaconato. Estando ali, a Bispa Petinha falou comigo, meu filho, prepara para nós uma rodada de tapioca na festa dos tabernáculos. Eu disse, Rei da Glória, eis-me aqui, vamos lá. Comecei a fazer tapioca
de 7 da noite a 11 da noite ali, na chapa, vai. Quando acabou o bispo Átila, me chamou, assim, eu estava passando assim, botou a mão no meu ombro e disse assim: Deus tem um projeto na tua vida e vai te tirar do Brasil. Eu estava tão fragilizado que naquela hora eu disse: eu mal estou saindo da Bahia, imagino do Brasil, nem passaporte eu tenho, mas como todo bom cristão, eu disse amém. Eu tomo posse dessa palavra. Amém por amém. Amém por amém. Não é uma coisa ruim, é bênção. Isso foi final do ano ali. Depende do país, né? Depende do país. Não demais do propósito. Coreia do Norte, China. Eu tenho um casal de amigos que eu conheci que eles entenderam que o chamado deles ministerial era para a Coreia do Norte. E fizeram toda um modelo para poder se desassociar do cristianismo, tanto em mídias sociais, tanto enquanto política, para ter uma vida solta, para poder ingressar lá e poder assim fazer o evangelismo. Algo assim, você encontrar pessoas apaixonadas por missões é algo fantástico, é uma total doação. Mas voltando, aí passou, né, foi final de ano ali, no outubro, novembro, tabernáculo. Quando foi na época do carnaval, eu fui para um acampamento do Jeová Nissi lá em São Paulo, Ibiúna, e naquele local Deus me tratou muito, e eu digo: Senhor, eu estou nas tuas mãos, cumpra na minha vida o que tu queres. Eu voltei daquele acampamento na quarta-feira, como chama, na quarta-feira de cinzas, e totalmente quebrantado, moído por Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor cumpra aquilo que tu quer. Quando foi no domingo pela manhã, estou sentado, o bispo Watson estava pregando, ele colocou a mão no meu ombro e disse: Deus tem um projeto na tua vida, e vai te tirar do Brasil, mas não se preocupe, se você não acreditar, eu acredito por você. E aí eu fiquei chorando ali no culto. Depois a equipe de mídia, um abraço para o meu amigo Milton, me mandou aquele material que fez muito sentido para mim até hoje. Eu tenho guardado isso muito forte. E a partir dali começou essa caminhada e eu disse: eu estou aqui. Daqui a pouco a igreja me liga e diz: olha, você prepara sua documentação. O que é que precisa? É isso. Eu fui indo sem saber direito o que é que estava acontecendo. E só fazendo: tirar passaporte, vamos. E visto, aqui. Sabe falar inglês? Eu disse o básico do básico, mas vamos. E processo, isso, aquilo. E o visto. Quando eu fui me ver, já estava lá. Naquele mesmo ano, estou eu cruzando a fronteira, entrando nos Estados Unidos para ir para o Christ for the Nations Institute. Então foi assim, algo que eu não esperava, planejei. Mas eu digo, estava numa agenda celestial. E isso fez a diferença que eu pudesse chegar lá. Então não foi sonho, não foi necessidade, mas um propósito de Deus na sua vida. É isso, eu falo que... É uma terceira opção. E eu falo que Deus colocou um sonho, mas que estava adormecido pelas circunstâncias. E que não me fazia enxergar aquela novidade. E também a própria limitação, eu diria, em tese, né, territorial, distância, e financeira, uma série de coisas, né? Porque não é só sonhar ou ter a necessidade que as coisas vão acontecer. Sim. Mas assim, Luquinhas, só para a gente tentar montar uma estrutura cronológica. Pronto. Já entendi que o momento que você foi, mas quando você chegar lá, você entende que o que leva outros jovens, a motivação de outros jovens e outros brasileiros de maneira específica para estarem lá, qual é? Ótima pergunta, porque o sonho americano, como é colocado por muitos que vão para lá, ele é lindo de se viver. Dream. Ele é lindo de se ver porque as pessoas querem ir, muitas vezes, para aperfeiçoar inglês. E nada melhor do que dizer para o pai que quer estudar. Imagine, os dois aqui, meu bispo e meu pastor, são pais. E dizem assim: pai, eu quero me aperfeiçoar no ministério e eu quero ir para o Christ for the Nations Institute, eu quero estudar inglês. Que lindo! Ainda é o sonho, né? O American Dream, né? Não. O Father. o Family Dream. Isso. Que se encaixa perfeitamente. Então, muitos pais, eles enviam seus filhos e muitos vão pelo sonho de viver uma experiência norte-americana, de morar lá, de você ter aquela experiência, de aperfeiçoar o inglês. E muitos, quando chegam lá, são impactados pela estrutura que a escola oferece. Aqui no Brasil, tem alguma estrutura que oferece essa plataforma
multicultural, que também tem um foco de levar essa missão. Você conhece? Olha, como o Cefenai, não. E no mundo? No mundo tem outras mais voltadas para a música, até, digamos assim, mas com missões como o Cefenai, eles são referência. Então, eles têm um peso a nível mundial. Eles são uma instituição que, por exemplo, a nível de custo, é o mais barato para se estudar fora do Brasil. Quem quer estudar, ir para o Cefenai, para os Estados Unidos, estudar, o Cefenai é o mais barato. E às vezes a conta não fecha, mas eles se mantêm por causa do propósito e porque muitas pessoas têm ex-alunos hoje que são presidentes dos seus países. Ex-alunos que são autoridades e pessoas que continuam investindo. Falar aqui com vocês. Apostando. Então o alumni, o ex-aluno, ele mantém ali, muitos mantêm uma oferta para poder aquele trabalho continuar firme e forte. Quer ver um exemplo? Todo o Brasil conhece uma pessoa que foi aluna do Cefenai, Ana Paula Valadão. A Ana Paula, ela foi aluna do Cefenai. E por sinal, ela foi para estudar, se capacitar no ministério. E lá tem uma parte que é voltada à música, ao worship, ao louvor, à adoração. Mas Ana Paula, na época que ela estava lá, ela nem subiu no púlpito para poder ministrar. Ela era aluna e ficou, digamos assim, no popular, no cantinho dela. E foi, cumpriu o propósito ali, se aperfeiçoou, estudou, voltou para o Brasil e nasce o Diante do Trono. Esse trabalho lindo que impactou não só o Brasil, mas as nações. E fez com que ela voltasse para os Estados Unidos por um bom período para ser professora. E até hoje ela tem vínculos lá e sempre está lá ministrando como uma referência de ex-aluna. Então o Cefenai, ele é uma instituição assim que dá oportunidade para que muitos países estejam juntos ali reunidos e isso faça essa grande diferença. Outra pessoa que esteve lá estudando, isso já foi na minha época, a Laura Sogueles. Sim. Então, a gente até brincava assim, chamava ela de Laurinha. Oh, Laurinha, brincava assim com ela, Laurinha. E ela foi lá, passou um ano estudando, que ela já fez a especialização, né, só um ano que foi a especialização em música, e hoje ela é líder, está trabalhando lá no Cefenai, fazendo com que esse trabalho continue com a dedicação, e é algo muito especial. Então, que eu conheça no Brasil aqui, que tem essa estrutura, e outra coisa também aqui para poder só complementar, no Cefenai, tanto quem vai solteiro, quanto quem vai casado, mora no campus, e nem todas as instituições de estudo nos Estados Unidos eles têm um campus daquele tamanho que possibilite que o aluno fique ali. E isso faz com que você esteja no ambiente. Por exemplo, eu fui para lá solteiro. Ficava no dormitório masculino de solteiro. E almoçava na cafeteria. Então, tanto solteiro feminino quanto masculino almoçam na cafeteria. As mulheres têm um dormitório, um espaço, os homens o outro. Esse convívio de todo dia, depois das aulas, você ir almoçar e durante a cafeteria... Estabelece vínculos. Amizades por todo mundo. E eu mantenho contato com amigos de vários países. A gente continua pelas redes sociais hoje, mantendo contato, falando, vendo o crescimento. Essa semana agora eu parabenizei um amigo meu, ele é da igreja do R.R. Soares, pastor Davi. E, tipo assim, do R.R. Soares tá lá, rapaz, um menino abençoado, um homem de Deus com a família, e você vai vendo assim, tá lá solteiro, voltou pro país dele, que é o Brasil, mas ele em missões pela igreja dele na África, servindo, aí daqui a pouco casa, daqui a pouco tem filho, e você vê aquele trabalho, sabe, isso ministra. Eu mandei uma mensagem para ele parabenizando, porque ele com um trabalho na obra, fazendo ali, e fechando, né? Aqui no Brasil e fora, que permita isso, aquela experiência da cafeteria, de você estar ali junto, de você estar compartilhando. É tempo integral, né? Isso faz muita diferença. O multicultural também, né? O multicultural, você ouvir as histórias. Agora, existem, o fato de ser uma instituição multicultural, que recebem alunos do mundo inteiro, existe alguma
que você possa falar ou que você conheça, algum tipo de convênio com esses países que de alguma maneira possa subsidiar o envio desses alunos, ou é cada um per si, cada um por sua conta, e aí ela vai sobreviver ou vai viver em função do pagamento dos seus alunos? 100% dos alunos. Eu tive um amigo da República Dominicana, é um país pequeno, ele se destacou por ser músico, muito jovem, e o que é que o país fez? Enviou ele para estudar música fora. Aí é um caso específico. Mas, digamos assim, não é uma regra. Não é uma regra e não é o CFNAE não tem vínculo com o país, recebendo o valor direto. Com o Estado. Com o Estado. Então, o próprio aluno que faz esse pagamento. E a América investe ou eles têm patrocinadores, subsídios? O próprio governo americano. O próprio americano. Ou são privados mesmo na essência? Olha, até onde eu sei, eles são privados. O governo norte-americano, ele dá as facilidades por ser uma instituição religiosa, por ser uma instituição de ensino, até a facilidade na questão do visto, para você tirar o F1, visto de estudante. Então, tipo, você chega ali, vai tirar o visto e diz, você é aluno do CFNAE. Já tem uma recorrência. Na hora da imigração, a seriedade do instituto, sabe que a pessoa que vai para ali é porque tem um compromisso. Isso, tem um propósito. Até na hora do visto, na hora da imigração que você vai passar, você entrega ali o seu visto, que é F1. E de estudante do Christ for the Nations, você já tem uma facilidade. Não estou dizendo que as portas se espegaram, mas você já tem uma facilidade para poder, por causa da instituição, pelos anos também que já tem. Mas vamos lá, Luquinhas. O Lucas desembarcou em Dallas, não é isso? Isso, Dallas, Texas. Desembarcou em Dallas, pegou um Uber, um táxi, ou alguém foi buscar, enfim. Chegou, passou pela porta, e aí, cara? Como foi que tudo começou? Qual foi a sua experiência de ver aquilo ali, algo novo, de repente talvez a língua não dominasse ainda? Isso. Vai aí devagarzinho aí. Como foi essa experiência? Como foi se destravar? Dizer, agora eu não estou mais com meu pai e com minha mãe, agora eu não estou mais com a minha igreja, agora eu estou aqui no ambiente que eu tenho que me virar sozinho. Uma linha, don't high. Eu lembro que a ficha caiu, porque quando eu estava no processo, algumas pessoas falaram, Lucas, estuda inglês, vai, se debruça. Eu disse, Deus proverá para seu cordeiro. Lucas, como é que você vai estudar inglês? Eu já falo língua estranha. Vai ser mais uma. Vai entrar só ali. Eu estava pensando que assim, um Arão da Vila jogou lá e aconteceu. E Lucas vai. Lucas, como é que você vai estudar inglês com o seu inglês tão básico? Eu disse que muito olha os ventos, pouco semeia. Eu estava afiado. Eu estava dizendo, Deus está provendo e vai. Porque já que teve todo esse encaminhamento, isso não vai ser empecilho. Não vai. E eu disse, vou viver essa experiência, aquela decisão, e falando, muitas pessoas criticando, e outras ali não, e aquelas incertezas, mas o foco na missão, entendendo que Deus estava direcionando. A ficha caiu quando eu saí de Salvador, São Paulo, conexão, quando eu entro no voo internacional, que eu sentei, que a aeromoça começa a perguntar chicken o Fischer. O Fischer. Quando a mulher começou a falar, eu disse, eu não falava mais nada. Era mímica. Era só essa. Refrigerante, suco, água, tá botando nervoso, tremendo, aí você inventa, você fala, e as pessoas te olham, e eu disse, vamos lá, mantém e não faz cara de assustado. Tá tudo normal, tudo sob controle. Tudo sob controle, Deus na frente vai. E cheguei, na hora da imigração, veio a papelada, esperei ele falar comigo, o básico, eu tinha treinado muito, né, sobre essa questão da imigração, o que falar, como falar. São perguntas corriqueiras ali do dia a dia, e aquela base, você está trazendo 1 quilo de maconha? Não. 10 quilos de cocaína? Não. Não. Você está indo para onde? E quem está com você? Tá aqui. Aí quando eu cheguei em Dallas,
eu mandei mensagem, desembarquei, glória a Deus, estou aqui, falei com a família, falei com o Bispo Átila. E um amigo meu, Levi, um abraço, meu amigo Levi também, foi uma pessoa que Deus usou muito para poder me ajudar naquele período. Ele foi me buscar lá no aeroporto, estava ali me aguardando. Brasileiro. Ele foi me buscar, encontrou comigo e dali a gente foi para o Cefenai. Eu estava com o valor para poder pagar. Tem uma pré-inscrição antes? Claro, né? Você já vai inscrito, todo um formulário. Sem isso, você não chega nem... Passar perto. Não passa nem perto, porque você vai precisar dos vistos, de toda autorização, tem todo um procedimento. E até falar, para todo jovem que tem desejo de ir, o primeiro passo, entre em contato com a escola. Por quê? Você vai já sentir um ambiente diferente no tratar daquelas pessoas que vão lidar com você. Elas não vão colocar um peso sobre você, elas vão sonhar com você, elas vão orar com você, literalmente vai ser um companheiro de batalha. E ali você já sente uma diferença, porque a prestação de serviços norte-americana é diferente do que a brasileira. E a prestação de serviços norte-americana cristã, o projeto deles, a missão do Cefenai faz com que isso facilite, você já sinta o impacto no primeiro e-mail que você recebe. É agregador. Você se sente assim, algo diferente está acontecendo. Então, isso facilitou muito e me fez, assim, continuar sonhando. Porque tem muitas pessoas. Eu só vou abrir aqui uma janela para um amigo, o Edgar Servin. O testemunho de Edgar, ele é um mexicano que vivia, como disse um professor uma vez, em um dos países mais pobres do México. E ele era coroinha, estava lá se preparando para ser coroinha, estudando para ser padre. E ele vendo muita coisa errada ali, se questionando. O México é um país muito católico, tão quanto assim o Brasil também, são muito parecidos nisso. E Edgar se preparando naquilo, e um dia ele pegou uma criança e colocou no colo. E quando ele colocou aquele bebê no colo, a consciência, hoje a gente sabe, conversando com ele depois, o Espírito Santo falou com ele e disse, você nunca poderá ser pai. E aquilo fez com que ele abandonasse o sonho dele, que era ser padre. E ele abandonou. O que deveria ser o contrário. Porque já que ele não poderia ser pai, ser padre está no caminho. Estava... Bom, mas teoricamente, o Espírito Santo confrontou ele, dizendo, você não vai viver isso. Você não vai ser pai. Você não vai conseguir por esse caminho. Seguindo por esse caminho. Não vai conseguir. Você não vai constituir uma família. Que ele estava afirmando, que aí reafirma o que ele estava querendo. Não. É o inverso. É o inverso. O confronto. E ali ele largou. Quando ele largou, ele voltou para a cidade dele, ficou ali um período e apareceu uma vaga para trabalhar em um acampamento. E ele foi trabalhar no acampamento. E o acampamento era de quê? De evangélico. Enquanto ele está limpando aquele ambiente, ele ouve as mensagens. Entra e aceita Jesus. E um dia, um dos diretores, Hugo Martins, a quem eu amo de graça, assim, abençoou muito a minha vida, vai pregar nessa cidade. Ouve a história de Edgar. E diz, aplique para o Cefenai, para você se capacitar. E ele foi, porque o Cefenai leva também estudantes que comprovam que não tem condições. E eles vão... Tipo uma bolsa. Uma bolsa, vai dar bolsa lá. E como é que é essa bolsa? Ele vai estudar como todos estudantes fazem, e à tarde ele vai trabalhar. Vai ser o que seria aqui no Brasil como um estagiário, um voluntário, né, um estagiário. Então ele fez isso. Então ele trabalhava, estudava pela manhã e à tarde. E lá estava Edgar Servin crescendo, um grande amigo que Deus me deu. Isso abre assim uma gama de possibilidades. Você vê assim como Deus muda as histórias, faz uma transformação. E são milhares de histórias que o Cefenai traz dentro disso. E aí eu estava falando, voltando agora, né, que eu lembrei dessa história do Edgar. Quando eu cheguei lá, Levi foi uma pessoa que me ajudou muito. Me levou para o campus, disse, aqui você paga, aqui você escolhe seu quarto, aqui vou te apresentar a cafeteria. Se ele não fizesse isso, teria os próprios funcionários que iriam fazer. E eles já têm funcionários que falam vários idiomas
para poder facilitar os alunos que chegam, para poder acomodar. Quando eu chego, eu digo, Levi, você vai querer que o quarto, 10 andares, o prédio dos homens. Eu disse, Levi, qualquer um, quanto tem vago aí? Aí eu olhei lá, 404, pronto, esse aqui, já tem 2 pessoas, não tem problema não. Fui, quando eu entrei, 2 americanos. Levi, mais desenvolto, disse, olá, como é que estão aí? Estou trazendo aqui, Lucas, aí dividiu o quarto com vocês. Tenham paciência com ele, que meu amigo Lucas, ele fala pouco inglês. E o James, grande James, a quem eu amo hoje de todo o coração, olhou para Levi e disse, isso vai ser um grande problema para a vida dele. Daquele estilo norte-americano. É isso que eu falava, porque o americano, você só está acostumado com isso essa... aqui no Brasil já é bullying. Com essa moleza do brasileiro, do aconchego e tal. Cara, assim, olhou, você não fala? Isso vai ser um problema nessa vida. O Jussaia, o outro, disse, calma. O Levi olhou para mim e disse, Lucas, você entendeu o que ele falou? E eu, não. Ele disse, vai ser um problema se você não fala inglês aqui. Você quer que a gente mude de quarto, a gente volta lá e muda? Eu digo, não, Levi, não tem problema não. Fica aqui. Eu não vou contar as histórias com o James, porque senão a gente ia levar aqui a noite inteira, mas foi uma pessoa que Deus ministrou no meu coração, e eu tive vários embates com ele, porque, vou contar só essa história com o James, toda semana, o quarto, o dormitório, ele passa por inspeção de limpeza, e se você não passa dessa inspeção, você paga uma multa de $50. Eles fazem uma inspeção para ver Eles se está fazem limpando isso. certo. Tem a galera que vai inspecionar o seu quarto. Uma equipe do CFNAI que vai lá toda semana. Quarto com suíte, né? Quarto com suíte, isso. E aí você tem que limpar. Se você não, são 3, moram 3 no quarto, cada um paga 50. E o James era, eu dizia assim, uma carne de pescoço, duro. Porque, como um bom americano também, ele não sabia lavar, passar, nem cozinhar, não sabia nada. E muitos pais, não vou generalizar, têm o prazer de pegar o filho com 18 anos. Eu estava com 29 na época, uma diferença de 10 anos, com um pouco mais de maturidade, e Jamesão, naquela, aí, eu dizia, Deus da Bíblia, se eu falasse o mesmo idioma dele, a gente até investia mais na vida desse sujeito, mas era dificuldade. E algumas vezes ele limpava e dizia, James, está sujo isso aqui. Eu já limpei. Eu digo, James, eu não quero pagar $50 por sua causa. Vamos entender isso aqui. Aí ele não gostava muito da forma como eu falava. Eu, Jussaia, intermedia aí. Vamos aqui. Jussaia passou um semestre com a gente. No segundo, James, o Jussaia pulou fora. Não aguentou. Ele não aguentou o James. E eu continuei. Morei um ano com o James, mas entendi que foi um trabalhar de Deus na minha vida, também, né? Porque eu entendi todo esse processo para... Pagou multa? Nunca paguei uma vez. Paguei uma vez multa, porque teve uma vez que eu estava limpando o banheiro e eu estou vendo o James assim, ó. Aí eu fechei a porta e digo, ele não vai ficar me vendo aqui limpar banheiro. Não vou pagar essa para James, não. Não mesmo. Aí fechei a porta, aí o Espírito Santo disse, abra. É que ele não sabe. Aprender. Ele quer ver como é que faz. Aí eu fui entender. Aí Deus deu amor. Deus foi ministrando no meu coração. Eu desabafava com alguns amigos, dizia, calma, Lucas, é porque você tem experiência, ele ainda não. Aí foram me falando sobre a cultura, tudo isso. Então, eu sofri. E para finalizar sobre essa questão do idioma, quando eu cheguei lá, a escola, ela dá aula de inglês para todos que chegam. E aí ele vai fazer um teste de inglês. Eu chego na primeira aula, aí vi o auditório lotado, mais de 400 alunos lá. Você passa 2 horas e eu dizendo assim, garimpando o que eu estava entendendo. Sem entender nada. Eu garimpando, eu dizia, Jesus, eu te amo. Para frente Brasil, Deus salve a seleção. Eu disse, Pai das luzes. E aquele desespero bate, e agora? E vamos lá. Aí eu fui fazer o teste do idioma lá, para poder ver qual o nível que estava de inglês. Antes do teste começar, eu já disse, é o mais baixo que tiver, me coloca aí que eu vou começar do básico. Ele disse, mas eu tenho que fazer um procedimento. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Mas pode colocar, eu tô. E aí entra a instituição que prepara os profissionais para os monitores daquela equipe que estava ali. Ele disse, Lucas, calma, você não é o primeiro e nem o único. Vamos orar aqui, Pai. E ele falava português,
Então, ele parou conversando comigo em português e ali me acalmou, disse, calma. Me colocou na turma básica, eu comecei a estudar, fui fazer, além de estudar dentro do CFNAI, eu estudava pela manhã no CFNAI à tarde livre, eu comecei a fazer um inglês fora da instituição. Tipo assim, não vou ficar parado. E também me abracei muito aos hispanos, tem muito hispano lá no CFNAI. Tanto dos países latinos quanto do mexicano também. E, meu amado, você do inglês é uma coisa, e você do português para o inglês é uma coisa, do Português para o espanhol é outra coisa, muito mais fácil. O espanhol eu abracei, tanto que eu saí de lá fluente no espanhol e sobrevivendo no inglês. Foi essa sim a experiência mais possível. Uma vez me perguntaram, e as provas? Online. Então você tem como também traduzir, você vai. E uma coisa, e o conteúdo? Eu disse, eu fui desenvolvendo. E por já ser bíblico, você vai... Você já tem uma ideia, já tem uma base já ali. Conhece, Isso facilitou bastante. Eu estava até conversando com o pastor Rony esses dias, tem umas 3 semanas. Um abraço, pastor Rony. Meu pastor, que eu amo, está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos, não no CFNAI. Ele, a pastora Fernanda, a Estezinha, que não é mais Estezinha hoje, tá grande. Aí conversando com ele, aí trocando essa experiência, né? Que ele tá lá também, estudando. Aí eu disse, meu pastor, a facilidade do CFNAI podia ser um tema bíblico. Isso facilita. Então, eu estou numa aula de Novo Testamento. O que é que você vai imaginar que vai falar? Novo Testamento. E vamos estudar sobre qual tema? Aí você vai pegando ali. Isso você vai desenvolvendo, fazendo, falando, e você vai. E na cafeteria, era aula extra. Na cafeteria, onde você senta, conversa. O almoço liberava meio-dia, terminava 2. Às vezes eu saía da cafeteria 3, 4 da tarde. Conversando, mantendo ali aquele ambiente. E isso já é uma coisa assim que faz com que o CFNAI seja diferente. Porque o ambiente que ele lhe proporciona viver. É uma extensão da sala de aula. Sim. Fica muito mais... Aquilo que porventura você não compreendeu de forma técnica na sala, Na você teoria, tem a oportunidade de aprofundar na cafeteria. Isso. Interessante. E a rotina, Lucas, o dia a dia? Como era o dia a dia lá? Acordava, vai... Essa é uma parte excelente. A rotina é boa. Por quê? E isso também é algo que torna o CFNAI especial. A gente tinha a cafeteria que abria para o café da manhã a partir das 7 horas. 7 horas da manhã, Lucas, 6h30, 7 horas, abria a cafeteria. Aí você ia tomar café. E 8 horas... Pago ou não, incluso? já incluso. Já incluso. Solteiro, já vai incluso. Você paga o semestre, você paga as aulas, a moradia e a alimentação. Okay. E ali você ia para a cafeteria, tomava café. 8 horas você tinha que bater cartão com seu ID, com seu número ali, para poder registrar a primeira aula. E que aula é essa? É uma aula no auditório central, no IB, como a gente chama, onde todos os alunos estão ali presentes e você vai ter 45 minutos de adoração. É apresentando ao Senhor a sua agenda do dia. E isso muda tudo. É unânime. Isso aí eu posso falar. É unânime entre todos os ex-alunos falar. O que você sente falta do CFNAI? A Chapel. Momento da manhã, a primeira aula. Porque você estava ali. A banda, os levitas chegavam antes, preparava tudo, quando você entrava, e você começava, Senhor, nesta manhã, eu estou aqui para te adorar. Isso a primeira vez é comum, mas você passa uma semana, 2 semanas, todo dia 45 minutos sendo ministrado, adorando a Deus, recebendo aquilo ali. Meu amado, você está pronto para voar. Tinha gente que já saía de lá cortando um laço, desfazendo a seta, pronto para a batalha, dizendo eu quero ir evangelizar agora. Já se sentindo já ali cheio da presença e da entrega, já confessando os pecados, os erros, o que aconteceu. E sabe, eu falo que foi um centro de treinamento, divisor de águas, porque ali o Senhor foi me curando do passado, das feridas, foi trabalhando na minha vida, e você tendo a oportunidade de adorar a Deus num ambiente profético,
e assim único, aonde o céu se abre de uma forma onde eles dão liberdade para que o Senhor faça, aconteça, e quem estiver ligado, meu amado, sai de lá com a bênção. Com certeza. Acabou a primeira aula, que é a Chapel, você vai agora para a sua sala de aula. Alguns vão continuar no auditório principal, que é a equipe do primeiro ano, depois eu explico melhor sobre isso, e você vai para as suas aulas, nas salas. Aí você vai ter uma primeira aula que vai de 9 da manhã a 9h45. Aí já a parte teórica. A parte teórica. Você Todos vai, os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Essa rotina. Aí você depois vai ter uma outra aula, a aula das 10, e depois você tem a aula das 10 às 11. Você vai ter 3 aulas fechadas ali numa sala específica. E aí você volta para o auditório central, todos os alunos. E aí você vai ter uma pregação aberta ali para todos os alunos, uma ministração que agora vai ser uma ministração como se fosse uma pregação no horário do culto, sabe? Ali algo muito específico sobre temas, sobre... Para abrir o apetite para o almoço. Para abrir o apetite para o almoço. E dessa matéria, que ali fica como matéria, você fazia prova semanal. Sobre a ministração. Sobre a ministração. Então você estaria ali falando sobre aquilo ali, sempre para poder estar respondendo o que foi trabalhado. Então você não tinha como, incentivando o aluno a absorver, a ficar anotando. Muito bom. E ali você pega isso. Terminou meio-dia, cafeteria. Cafeteria, como eu falei, aberta para o almoço. De meio-dia às 2, fecha, abre a cafeteria para o jantar 5 horas da tarde. A tarde é livre. Então. A tarde livre. Aí você pode estudar, você pode... Pode sair? Pode sair do campus também. O campus você só tem que tem uma hora para chegar. Aí você tem a tarde livre, 5 horas da tarde, abre a cafeteria para o jantar. Foi aí que eu passei a emagrecer. Porque jantar às 5 horas da tarde, meu Deus eterno. Quando dava 7 horas, não tinha mais o que comer, a cafeteria fechada. Voltava para o meu quarto, ou então para o outro ambiente, a quadra, ginásio, sala de vida, o que fosse que a pessoa quisesse fazer também. E 10 horas, todo solteiro tem que, você passa ali e faz também seu ID, dizendo, eu estou entrando para dormir. Se passou daquilo, multa. E o CFNAI, ele tem uma rigidez. Tem uma regra lá que diz, não pode pisar na grama. Se pisar na grama, R$50. $50. A multa. E um dia, muitos alunos questionando, e o professor disse assim, a questão não é o porquê se deve ou não deve. O CFNAI está querendo ensinar para você que existe uma regra. E ela que tem você que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Então, tudo isso trabalha para que a pessoa possa estar ali. Então, de segunda a sexta, você tem essa rotina. Aí você tem, terça-noite, o TNI. TNI é um culto, vamos dizer assim, uma aula também vai ser prova, vai ter questão sobre o TNI, que você vai ter um culto, um período de louvor e uma ministração no auditório central. As disciplinas, Pastor Lucas, elas têm alguma similitude com os cursos teológicos aqui do Brasil? Teologia sistemática da vida. Né? Ou é algo diferente, diferenciado? Você consegue falar um pouquinho sobre essa, né, o que a gente chama de currículo, né? Pronto, de grade. Perfeito, sim. Isso aí vai ser excelente, porque o CFNAI, ele é uma instituição confessional. Então ele se autodenomina cristocêntrica. Muito e dentro bom. disso, faz um divisor de águas. E aí vai entrar nessa parte agora também, sobre a questão de o que o CFNAI oferece. Ele oferece 4 tipos de currículo para as pessoas que vão até lá. Quais são esses 4 tipos de currículos? Primeiro, um ano que a pessoa faça teologia básica. O que é teologia básica? Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina de salvação, Espírito Santo. Então você vai pegar o primeiro ano que vai ser o básico do básico. No primeiro ano mesmo, eu fiquei assim dizendo, Jesus amado, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque a nível de conteúdo era raso. Era raso. E um dia eu me questionei, por que tão raso esse primeiro ano? E aí explicaram, disse, Lucas, você tem a oportunidade de vir com uma bagagem. A
sua igreja. Nem todos. Nem todos. Tem pessoas que estão começando agora a caminhada. Tem gente que não sabe, porque você entrar num... Tipo assim, entrar num seminário onde vai te falar que a Bíblia tem 66 livros, diz assim, passa o filho, passa, essa aí já sei. Também tem Antigo e Novo Testamento. Eu digo, passa, vamos lá. Foi escrita em tantos anos. Eu disse, passa. Pentateuco, divisão, históricos. Eu digo, não, vamos lá. Cartas Paulinho, Apocalipse. Aí eu digo, gente do céu, pela graça da terra, me ajude, Sefenai, diz assim, me ajude. Mas o bom é que você tem a oportunidade agora de rememorar tudo isso, né? Importante é isso. E eu posso confessar aqui, foi uma ignorância minha, que o Espírito Santo fez questão de corrigir. É porque senão a gente não ia ler a Bíblia mais de uma vez, né? Exatamente. Então, por que você lê todo ano lê uma vez toda? Por quê? E A cada vez palavra que é você viva. lê, você tem uma experiência nova. diferente. Muito Isso. bom. E essa ignorância que eu tive, o Espírito Santo foi assim, quebrando. E quebrou logo. E eu me abri. E aí eu pude aprender. Se permitiu. Me permiti. Não me achei conhecedor de alguma coisa. Tipo assim, baixei, no popular como diz na Tiago, baixei a bola e disse assim, vamos lá. E eu lembrei agora do pastor Rodrigo, um abraço, pastor Rodrigo também, gente assim, abençoado lá de Brasília, ainda está lá no Cefenai, mas amigo. Nesse mesmo ano que eu fui, o bispo Átila Brandão, ele foi para os Estados Unidos e passou lá em Dallas, ele e a Bessa Maílde. E no último dia que ele estava lá, a gente visitou, eles amaram, quando a gente entrou na sala de oração, uma sala que funciona 24 horas, para solteiro. E pode o de fora, visitante? Visitar pode sim, pode líder visitar. Religioso, assim. Ele pode sim visitar, conhecer, e até eles vão dar um tour para que a pessoa, quem está ali visitando, ele conheça. E o bispo Átila, ele foi, quando entrou na sala de oração, 24 horas, um ambiente ali de lágrimas, a presença de Deus tremenda. Nós começamos a orar, a bispa ajoelhou, tremendo, e dali, um outro dia, a gente saiu para tomar um café com o pastor Rodrigo. E vocês bem conhecem, o bispo Átila começou a falar, sentou para tomar café. 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, ele ia ter um voo. Perdeu. Não ia perder, a bispa disse, bem, vamos. E ele, continuando falando, falou, e o pastor Rodrigo assim, deslumbrado. E ele disse, quando acabou, a gente voltou, disse, Lucas, não me interprete mal. Eu digo, abre o coração. Ele disse, mas eu quero que você não me interprete mal. Eu digo, abre o coração, varão. Rodrigo? O pastor Rodrigo. Certo. Aí eu disse, fala. Ele, seu pastor não é nível Nordeste, não tem conhecimento nível Bahia. Ele tem um nível conhecimento muito mais, porque, olha, eu já rodei muito lugar e nunca ouvi alguém falar desse jeito. E eu fiquei assim, ele disse, saiba disso. Ele ficou impactado com a sabedoria, com que o bispo, o que ele colocou na mesa, o bispo Átila tratou e ele ficou impactado. E disse assim, você tem um privilégio muito grande de fazer parte desse ministério, ter sido treinado, mas muitas pessoas não tiveram. Entenda isso e fique isso muito claro. Então, esse primeiro ano é respondendo a pergunta, pessoal, disso. Esse primeiro ano é a teologia básica. E aí você não escolhe a grade. É fechada, é básico. Você pode graduar em um ano e receber o seu diploma de bacharel em teologia básica. Bacharel não, teologia básica. Pronto. Aí você faz um segundo ano, onde agora você vai escolher as matérias. E aí vão ter livros da Bíblia específicos para você estudar. Vai ter Apocalipse, vai ter as cartas paulinas, vai ter Hebreus. Aí já é uma feijoadazinha. Já vai incrementar, ali deu um suporte. Vai falar sobre temas também, sobre a vida e a comunhão, a responsabilidade do cristão. Vai trazer temas teológicos para poder trabalhar sobre também. E aí você vai escolher, então você vai poder montar a sua grade no segundo ano. E aí a pessoa pode fazer o primeiro ano e o segundo ano, aí já vai ser uma outra classificação de currículo. E depois tem mais um ano? E depois tem mais um ano. Terceiro ano. O terceiro ano, que esse terceiro ano, quando você completa os 3, que foi esse o projeto que a igreja me enviou,
eu fiz os 3 anos, que aí você faz o curso completo deles. Que aí você vai fazer agora algo vocado ao seu ministério. Aí você vai poder fazer... Dentre as 4 vertentes que eles ofertam. Essa é a terceira, que aí seria a completa. E a outra seria só o major, que seria só a especialização. Tá. Então, aí você tem o básico de 1 ano, o básico mais aprofundado, que seria o de 2 anos, o completo de 3 anos e só a especialização. No 4º ano. Um 4º ano. Tem pessoas que saem do Brasil, por exemplo, aí eu dar um exemplo, Laura Sogueles, ela só foi fazer a especialização. Porque ela já tinha uma bagagem, ela escolheu e foi lá para poder fazer. Já vai direto pro Mocotó. Já foi direto só pro Mocotó lá do worship. Então, e aí no 3º ano, que é essa especialização, você vai poder fazer, tem 19 opções de especialização que você vai fazer ali, já vocado ministerial. O pastoral, o de música, aconselhamento, mídia, o de preparação, administrativo, a educação infantil. Então você pode escolher mais de um ou tem que ser um? Por semestre, assim, por especialização, 1. Certo. Então você faz. Tem pessoas que fazem misto, mas fica meio capenga, né? Você não vai receber não pega por completo. Por exemplo, eu fiz o Pastoral Major, que foi a especialização pastoral, para poder depois fazer a minha aplicação e sair de lá como pastor pelo FMC, que é a federação que ele gradua, né, que reconhece como um Almério da vida aqui. Então, para você poder sair como ter a carteira de pastor pelo FMC. Então, para poder fazer isso lá, eu fiz essa especialização do 3º ano em pastoral, que aí você não mais toma aquelas aulas no IB com todo mundo, você só pega a abertura, a adoração, e de 9 horas até meio-dia é só mocotó. E aí você vai. Tem um de mídia mesmo, que é fantástico para poder trabalhar também. Então, várias áreas de intercessão. Então, são 19 opções de missões. Então, eu fiz os 3 anos e depois, eu gosto dessa história, porque marcou também muito minha vida, foi que eu fui estudar os 3 anos, graduei, glória a Deus. Disse, meu bispo, graduei, tô aqui, glória a Deus. Tô pronto. Tô pronto. E tô sentindo no coração de Deus de estudar mais 1 ano. Gostei, amei, quero ficar mais aqui. Ele disse, ô meu filho, que coisa linda, maravilha. Que maravilha, meu filho. Olha só, se Deus tocou no seu coração, é porque Deus vai abrir as portas para você. Porque Ele vai prover. Vai prover. Aí eu disse, amém, meu bispo, amém, amém. E eu vivi um sobrenatural, porque a igreja pagou, e as pessoas perguntavam, você é filho de Átila Brandão? Você é da diretoria da igreja? Não. Você é quem na igreja, Lucas? Eu digo, eu sou membro da igreja. Não, você é pastor da igreja? Eu digo, não. Você é o quê? A conta não fechava na cabeça das pessoas. Mas por que a sua igreja te enviou para cá? Eu disse, porque Deus falou com o líder. E ele entendeu isso e disse, não, se você não acredita no seu sonho, eu vou acreditar por você. Mas o bom é você entender. E aí a igreja ofertou na minha vida 3 anos ali. E eu disse, eu quero continuar. Ele disse, pronto, filho, é de Deus, continue. Deus vai contigo aí. Deus vai lhe manter. E ali eu estava já há muito tempo aplicando para poder trabalhar, para poder ganhar E pode trabalhar dentro da instituição? Como é que funciona essa questão do trabalho? Meu pastor, posso fazer uma intervenção aqui? Dá um abraço aqui ao nosso querido pastor Eduardo aí, tá mandando um abraço aí, pastor Lucas, que a sua vida seja sempre um grande canal dos céus para edificar, transformar e salvar muitas vidas. Um grande abraço. Luciano Reis também mandando aí paz do Senhor. Carlos Aquino, Bíblia Sem Fronteiras, dizendo aí experiência enriquecedora, muito bom bate-papo. Natanael Palma, boa noite a todos, um abraço aí. Ednil, beijo, Ednil, Deus abençoe você. Beijo, mãe. Deus é bom e fiel. Um abraço. Maria Augusta também, boa noite. Valquíria, Federação. Boa noite. Marina Caetano também, shalom a todos. Meriene Moura, paz, Meri, pastor Ronildo aí também, lá de Londres, boa noite a todos, graça e paz. José Newton também, boa noite.
Pastora Rosa, um beijo, pastora. É. Continue participando conosco aí. Essa mesa você também é nosso convidado. Então mande aí a sua pergunta, mande a sua dúvida, né? Participe junto conosco aí. Vamos lá, Luquinhas. Desculpa lhe interromper. Não, que vamos isso, lá. por favor, um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Que bênção poder estar falando dessa experiência que é tão enriquecedora. Vamos lá, a gente parou aí você falando sobre o sobrenatural que você viveu no quarto ano. O quarto ano, que foi essa continuação ali. Eu já estava aplicando, tendo o desejo de trabalhar na empresa que presta serviço, uma terceirizada para o CFNAI, para a parte de cafeteria. Porque ali eu poderia ser um aluno que trabalhava à tarde e ter uma renda. Poderia. Isso pode dentro do campus, fora não pode trabalhar. E aí eu apliquei 1, 2, 3, 4, nada aconteceu. Mas na hora que eu estava ali mais necessitado, a porta se abriu. E eu comecei a trabalhar lá, abriu essa porta. E aí eu fiz as contas, eu digo, olha, vou precisar aqui desse. E o bispo falou comigo e disse, a igreja também vai fazer parte disso. E enviou uma oferta para poder partilhar. Eu dividi a oferta em 5 partes. E um desses braços foi a igreja. Eu disse, glória a Deus, que bênção, que maravilha. E eu agora lembrei de uma história do primeiro semestre. No primeiro semestre, quando eu cheguei, isso aí vai abrir também uma janela aqui boa. Eu conheci um grupo chamado Iabasta, que é um grupo que trabalha, a professora Tati Martinez, ela compreendeu que dando aula ali no CFNAI, existiam muitos alunos feridos, que chegavam com traumas. Até aquilo, meu pastor, que a gente conversava, muitos filhos de pastores, que estavam feridos, com a dificuldade de ver o pai ser tão ovacionado dentro da igreja e em casa ele ser humano. E o filho não entender aquilo, a conta não fechar. Então muitos filhos de pastores feridos ali, viciados, com traumas. E ela começou a gerar dentro dela esse desejo e criou o grupo Já Basta, que trabalha dentro de uma visão de prevenção ao abuso sexual, de tratamento a jovens. Abuso moral. Abuso moral também, que sofreram essa tristeza, né? Essa maldição ali. Mulheres que abortaram, homens que estão escravos, jovens na pornografia. E ali ela criou esse grupo para poder trabalhar. Eu fiz parte do grupo que trabalhava ali contra a pornografia. Um dia eu disse, eu tenho que admitir, porque se eu não confessar o que a Bíblia fala, confessar, deixar, eu nunca vou alcançar a misericórdia. E eu fiz aquele grupo, trabalhei, Deus curou, eu entendi ferramentas práticas do que aquilo poderia, o que às vezes parecia ser normal, ainda mais para um homem que não tinha tido experiências e agora não tem mais, uma mudança toda ali. Como compreender? Uma matéria do primeiro semestre foi namoro, noivado e casamento. Eu peguei essa matéria, que era uma matéria extra, eu chorava sentado, as lágrimas e Deus curando. E esse grupo, ele fez uma viagem missionária para Cancún, para poder trabalhar ali, no México, em um local onde há muita exploração sexual, para poder trabalhar com crianças que foram abusadas e falar sobre prevenção. Eu ligo para o meu bispo, estou com uma viagem missionária para fazer para Cancún. Deus te abençoe. Aí ele disse, Lucas Costa, você vai passear em Cancún em outro momento. Não é isso, Aí eu disse, aí eu falei com o meu pastor Rony, depois, ele disse, aí o pastor Rony disse assim, Luquinhas, você tem 3 meses que chegou, dizendo que quer fazer uma viagem missionária para Cancún, aí você não me ajuda. Você não me ajuda, Luquinhas. Começa pela África, né? E aí, Haiti. mas Cancún. E
Eu disse, ok, não vou. Faltou só voltar a Porto Rico. Fazer, era uma semana, mas tinha uma reunião de oração. E Deus colocou no meu coração de eu ficar naquela reunião de oração. E eu fiquei participando daquela reunião de treinamento ou seja, de meio-dia, que eu deveria estar na cafeteria, até 1h, eu ficava em oração por aquele trabalho. Isso foi um período. Ainda que não tivesse uma sinalização, mas você estava se preparando. Eu estava, as inscrições encerraram, mas era um ambiente gostoso, eu estava com a fome e com a necessidade muito grande. Eu não perdia nada. Tinha evangelismo sábado à noite, para ir para o centro da cidade, eu estava lá. O que tivesse de atividade do CEFNAI, eu estava presente. Vai precisar montar umas iluminações aqui para um evento que vai ter, está precisando de gente, mandou no grupo lá, com os amigos, aí um diretor mandou no grupo que eu estava, eu disse que horas, quando eu estou lá, o pessoal, monta assim, não monta assim, eu peguei meu celular, gravei assim, disse assim, oh meu Deus, quem me dera estar com o staff aqui, aquela minha equipe, pau para toda boa obra, mantém, vamos, povo de Deus, a galera que cola junto, e o povo fazendo dificuldade, daqui a pouco um disse foi, outro foi, e ficaram as 5 pessoas. Eu estava de coração aberto. Passaram-se umas semanas, o bispo Átila manda mensagem para mim. Meu filho, aqui o valor, a oferta para você. O valor da viagem que eu tinha falado com ele. Aí eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fui lá, gente, eu tenho dinheiro, não tem mais água não. Poxa, glória a Deus. Tá bom. Daqui a pouco chega uma sexta-feira, ia viajar quarta-feira. Me ligam, Lucas, estou te procurando, passe lá no departamento agora. Aí eu fui, quando chegou lá, disse, Lucas, você tem interesse ainda de ir para a viagem? Eu digo, tenho. Tá com dinheiro aí? Eu disse, aqui não, mas eu dou metade agora e segunda-feira eu posso? Pode sim, tá bom. Ela disse, olha, tinham várias pessoas querendo essa vaga que apareceu, mas lembramos que você estava aqui nas reuniões de oração. Que você se manteve mesmo sem saber se iria. Que você estava aqui, então você está apto. Tá preparado. Aí eu disse, meu Deus. Faz toda a diferença. Aí eu disse, Jesus amado, fiz essa primeira e daí não parei mais. Sempre as portas se abriram. E depois eu conto essa história que foi daí que nasceu Pra Ti, Senhor, para poder financiar viagens missionárias. Então, daí eu fui e projeto lindo, né? Que Deus colocou no coração e fez brotar de uma forma assim única, porque lá você não pode vender nada. Quando você expõe alguma coisa, até um abraço para os amigos lá, a Gabi, belga mesmo, ela fez, eu digo, Gabi, você fez o brigadeiro, o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. E ela colocava para expor o brigadeiro, mas você não pode dar preço no brigadeiro, dizer, é $1, $2, $5. Quem é quiser oferta. Oferta. Eu já vi isso. Eu, uma vez, saí do Brasil aqui com 6 quilos de açaí. Levei e fiz açaí lá. E dizia, gente, açaí, tenho aqui. E tinha gente que dava $5. Tinha gente que dava 10, tinha gente que dava 20. Tinha gente que dava... Não, $1 nunca recebi não, mas $5 por um pote de açaí que eu fazia. Assim era... Irrisório, mas eu dizia, Deus abençoe, obrigado por semear na minha vida, porque se um não dava muito, o outro abençoava e fazia acontecer. Então 10 potes desse de $5 já paga a multa de um dia, 50 já não, mas eu não queria amassar calma faraó não saí do Brasil com açaí para poder ficar sustentando as peripécias de James, não. Só para quebrar o gelo. Deus usou James, Deus abençoe James, onde quer que ele se encontre. Te amo, James! Amém, glória a Deus. Sim, meu pastor, em relação, eu tenho uma dúvida assim, em relação, eu queria falar sobre missões, quero falar sobre Pra Ti, Senhor, mas em relação à sua fase do terceiro ano ou do quarto ano, sim, terceiro sobre ano. A questão do pastoral, sim, do aperfeiçoamento pastoral, do treinamento pastoral. Assim, é claro que... Dá uma pincelada, assim, o tipo de conteúdo, o que isso te enriqueceu, o que isso te trouxe hoje de bagagem. E finalizo dizendo, há um momento, assim, de consagração
sei lá, ou é só entrega de um diploma, há uma unção com óleo, aquele que a gente está acostumado aqui. Você saiu de lá, Pastor Lucas, é isso? Sim. Fala um pouquinho isso. Pronto. O Pastoral Major, ele vai, quem é presidente hoje do Pastoral Líder é o Holland, tem o Dr. Holland e tem o filho dele, o James. James não, perdão. Não estou lembrando agora o nome dele não, mas é um dos Holland, que é o professor sênior do Pastoral Major. O Pastoral Major, ele vai trabalhar o quê? Ele vai ter matérias específicas falando sobre a vida ministerial. Certo. Então, ele vai trabalhar sobre quais são as atividades de um pastor. Como um pastor... É Pastoral Manager? Manager. Ok. Como que... Major, Pastoral Major. Ok. Como que ele vai se portar no dia a dia? Quais são as atribuições? Como que eu vou abrir uma igreja? Como é que eu vou ser líder da igreja? Qual a função? Como organizar? Como receber? O que é um batismo? Qual a função? O que é que uma igreja tem? Estatuto? Como que se trabalha dentro disso? As legalizações que a igreja tem que ter? Como que eu vou ser pastor? Aí você pastor presidente, você pastor auxiliar. Como é que você, me dê só um parêntese, como é que eles entendem isso, pegando aqui o gancho do Brasil, onde cada linha... Cada nacionalidade, né? Cada linha, Batista, Assembleia, cada uma tem um formato. Isso. Como é que isso é trabalhado lá dentro disso que você começou a falar? De uma forma muito aberta. Não há um engessamento, não engessa sobre isso. Ou um direcionamento. Dizer, é dessa forma. Okay. O caso que... Mas você vai saber que precisa ter aquilo. Isso. Mas também o aluno, ele vai muito pelo exemplo. Ele vê o seu professor, aquela referência, é Brandon Holland. Lembrei agora, obrigado, Espírito Santo. O Brandon, fantástico, professor único, carismático. Então, ele não vai fechar. E ele trata aquela matéria dele de uma forma descontraída. Você não se sente dentro de uma sala de aula. Você se sente num babo entre amigos. E isso faz com que o seu dia a dia ali se torne muito gostoso. E ali ele vai fazer uma construção sobre família, sobre vida ministerial e familiar, sobre experiências dele, que nasceu com o pai também, um líder. Então vai trazer isso de uma forma que seja ferramenta para todos que estão ali. Ele não vai fechar. Tipo, o CFNAI é uma instituição que acredita nos dons espirituais. Sim. Então, batismo com o Espírito Santo, orar em línguas, o dom da profecia. Mas ele não coloca isso como a única vertente. A única ali qual você vai estar ali trabalhando. Então, porque seria antibíblico, né? A Bíblia não pontua apenas dessa forma. Existem muitas outras. A questão teológica sobre essas divergências, eu lembro mesmo de um professor que ele disse: olha, não venha para cá me perguntar se eu sou calvinista ou arminiano. No primeiro dia de aula ele largou um cartão de visita e disse que isso aqui pouco importa. Eu não vou trabalhar dentro disso. Não vou falar. Teve uma professora que deu aula sobre João e ela disse: eu não vou me apegar à questão teológica. Eu vou trabalhar aqui, no primeiro dia de aula ela disse, eu vou trabalhar aqui a mensagem bíblica que João transmite. E como ela impacta. Daquelas aulas, são verdadeiros seminários que você pode trabalhar em cima daquele conteúdo que foi passado. Então isso é muito enriquecedor. E dentro do Pastoral Major, você tem algo muito voltado. Você vai ter aula de homilética. A aula de homilética, uau, é uma coisa fantástica. Você vai ter práticas ministeriais. Que você vai ter exegese, vai ter, isso vai ser antes até. E você vai ter práticas ministeriais como batismo, como Santa Ceia Memorial, e você vai fazer prática disso também. Eu escolhi na minha época fazer um culto fúnebre. E eu me empolguei. Para fazer lá como fazer lá como uma apresentação de um trabalho, prática, né? Uma prática. Certo.
E isso era extra aula, tipo, não era de 9 às 12, era no período da tarde. Mas por quê? Pelo desafio? Foi. O que foi que levou você assim? Eu disse... Mas você cantou, segura na mão de Deus. Não cheguei a cantar não, mas eu fui com a roupa preta, queridos amigos, solícito, chorando. Não cheguei a chorar não, mas eu até poderia ter chorado, mas eu fui com aquele tom de voz, estamos aqui nessa noite, e Brandon me olhando. Mas você orou pelo morto? Ele falou isso. Eu botei um manequim e cobri de tecido. Orou pelo vivo. Ele disse, Lucas, eu só estava aguardando você orar, dizer, levanta e anda. O momento da unção, de você encomendar ele. O Brandon, Deus amado, Brandon cheio de Espírito Santo, muito bom, com muita paciência, porque essa dificuldade do idioma, assim, o CFNI, ele não coloca um peso, sabe? Sobre exige, você, mas não exige, é mas empecilho. não. Agora a pessoa também que se dedique, faça a sua parte. Isso. Vá lá e mostre interesse. Eu tive uma professora de Apocalipse, 86 anos de idade. O currículo dela, meu irmão, mulher preparadíssima. Ela disse, eu não vou dizer qual a versão, qual a linha que eu tenho. Vou apresentar todas e vocês escolhem. E ela dava aula com um retroprojetor, só para você entender. Só para entender a pegada. Nível, né? A única também, viu, gente? Pra você não pensar que você vem lá e tá ela só. E dava aula com mapa mundi, abria o cartazinho dela, pregava ali as coisinhas. Muito conteúdo. E a prova dela presencial. Eu disse, agora... Aí eu virei para ela e disse, professora, nós é do Brasil, contudo, eu não domino a escrita. Me perdoe. Aí ela olhou para mim e disse, tá certo, mas então eu vou pedir para que alguém escreva para você. Você vai editar, precisa escrever. Eu disse, ótimo. Eu quase que estou chorando, saí chorando desse dia, que eu disse, agora, Lucas, o que você vai fazer na vida? Ela aceitou. Porque aí você responde e alguém traduz escrevendo lá, para poder. Não, eu traduzi, eu falei e alguém escreveu já em inglês para poder corrigir. O caso que eu tirei mais de 80% na prova. Ela ficou assustada. Ela disse assim, como que o jovem que não escreve está tirando essa nota? O cara tá ajudando, né? Aí, ela pensou isso. Tanto que na segunda prova dela, eu não fiz com a mesma pessoa. Ela escolheu uma pessoa que me ajudou. Que escreveu para mim. E também não era só eu não, tinham vários outros, tipo assim, a prova inteira foi traduzida, por ser difícil, e ali eu digo, quem vai pegar essa oportunidade aqui, vamos traduzir aqui. Então teve uma pessoa que traduziu, não para o português, mas sim para o espanhol, e ela deu essa facilidade, porque na sala tinham mais de 15 pessoas com essa dificuldade do total, assim, a absorção sobre as perguntas do inglês ali. E graças a Deus, mais uma vez, eu tirei nota A. Eu disse, professora, descansa aí, que graças a Deus, mais uma vez aqui, ninguém fez para mim não. Eu me dediquei, eu estou estudando, porque eu saía da aula dela e ia ler, ia ouvir, estudar, conversar. Meu amigo Edgar, foi com quem eu morei, né, dividi o quarto no meu segundo ano em diante. Ele chegava da cafeteria, às vezes 9 horas da noite, a gente ia dormir 2 da manhã. Ele dizia, Lucas, eu não aguento mais. Eu digo, calma, Edgar, vamos lá. E outras pessoas também, a gente ia conversando, era às vezes 2 horas da manhã, a gente estava conversando, de tarde. Às vezes as pessoas me chamavam, eu ganhei um apelido lá entre os brasileiros, que era Vaso, né? Vaso. É porque tinham 4 Lucas. Lucas Teles, um abraço, meu amigo Lucas Teles, ele é líder de louvor aqui na PIB, teve lá também, o Joshua também teve lá, o filho do apóstolo Milton Ebenezer, o esposo da Gabi também teve lá no CFNI. Merene perguntando aqui, qual dos filhos do Bispo Átila foi para essa escola? Você sabe dizer se algum deles participaram? O que eu saiba, a Gabi Brandão. A Gabi. Eu tive lá também no período que ela estava lá, que é neta. E eu tive essa experiência de sempre estar compartilhando, né? Tá com esse engajamento ali, muito focado nesse período do CFNI. Então isso ajudou muito e me fez crescer.
Agora, Luquinhas, duas coisas voltar assim, ali para sobre... Mas vá, continue. Não, que é eu só vou- para poder finalizar a resposta para ti, né? Então, no Pastoral Media, você tem essa possibilidade de você fazer essa imersão ministerial. E olhe, algumas pessoas pensam, mas isso é para jovem, 18 anos, 20 anos. É para qualquer um que tem um chamado, né? Tem a vocação e tem um chamado. Eu conheci muitos casais que se mudaram para lá com a família inteira. E a liturgia, a rotina é a mesma. A mesma. Só muda o quê? Eles vão morar numa casa, Certo, vai ter fogão, eles não vão ter que pagar cafeteria, certo. eles vão ter que cozinhar, Fazer seus alimentos. fazer seus alimentos. O CFNAI, nas primeiras semanas, vai estar sempre disponibilizando carro para ir no Walmart, que é próximo, e voltar. Eles dão uma estrutura muito assim boa para que o aluno seja bem recebido. O problema foi que na primeira vez que eu fui no Walmart, teve um casal que achou que estava no mercado, tinha que voltar para o carro, tal horário. Cadê? O Walmart do tamanho do mundo, achando tudo barato, e o casal lá, quando chegou, só voltou a bater palma, sabe? Excursão que você vai, que quem atrasa você bate palma. Todo mundo. E ali dizendo, rapaz, e o casal, eu não vou dar muita expressão, mas não estamos ao vivo e também fica gravado, mas Glória a anyway. Deus. E aí, o Pastoral Media, ele faz com que você se prepare. Porém, você vai fazer uma aplicação para poder tirar a sua carteira e ser ordenado ou tirar a sua licença pastoral. Então, primeiro você tira a sua licença pastoral, que foi o que eu fiz. Então, eu dei entrada, a minha aplicação, peguei referência da minha igreja. Mas essa só para eu entender, Por favor. esse finalzinho aí que você falou, você tem que apresentar. Então você é pastor baseado no, tipo assim, Licenciado numa pelo CFNAI. Não, eu quero dizer o seguinte, numa conclusão de curso, tendo como a premissa o culto fúnebre, não, né? Não. Foi um dos. Não, Foi uma das isso, etapas. não, isso não foi uma das disciplinas. Isso foi uma das Certo, atividades. certo. Mas teve as outras atividades, a homilética. Mas o pastor tem que Não, porque senão ele seria eleito aqui o oficial fúnebre da área. Mas, Entendi. vai ser o oficial o pastor oficial. O cara que vem de lá do- graduado com esse negócio, então ninguém vai se meter mais nesse negócio. Só Não. É verdade. Não, mas não cheguei. Mas não deixa de não, ele não, A bagagem não tá anulada nunca. Pronto, não fica, né? Você que está nos ouvindo e acompanhando aí, tiver um culto fúnebre, você já tem um pastor americano. Eis-me aqui. Já tive experiência de fazer culto fúnebre aqui também, desde que eu retornei. E é uma experiência que você tem que ter sabedoria. Difícil, Sim, respeitar a família. Isso Claro. a gente aprendeu muito sobre respeitar as pessoas que choram, respeitar as pessoas que não choram. Não querer impor, dizer assim, é hora de salvar. É hora que vai ser salvação, porque todo mundo está quebrantado. E, tipo, a salvação vem pelo... Você é salvo pelo entendimento, né? Então não é pela emoção. O quebrantamento existe. E ali é mais fácil de você poder fazer com que a palavra penetre. Sim. Mas isso necessariamente não representa de volta um resultado de conversão. Aham. Onde muitos misturam as coisas. Sim. Querem aproveitar esse momento para poder... Da fragilidade, né? Que a pessoa tá pensativa, tá reflexiva, sim. Mas o foco ali em uma cerimônia fúnebre é você honrar aquela pessoa a quem Deus recolheu, sabendo também diferenciar, não querendo dizer aquilo que não existe. Porque às vezes você vai fazer um culto fúnebre, mas, tipo, o marido faleceu e a esposa chama um pastor para ir. Mas o marido faleceu e não aceitou a Jesus. Você não tem nenhuma legalidade, nenhum direito de dizer que aquele homem está sendo salvo. E eu não vou tratar disso ali, naquele momento. Em respeito à família. Então essa postura, essa forma como ética pastoral ali, que você tem que saber para poder falar. Legal. Muito bom. Aí recebeu o diploma, recebeu a graduação e sai realmente como um pastor. Isso. Aí o que aconteceu? Nesse ano de 2018, foi o ano que eu graduei, o terceiro ano, eu tive a graduação pelos 3 anos e tive também a licença pastoral.
Então foram 2 eventos diferentes. Então eu tive a minha carteira, meu certificado de licença pastoral pelo FMC, que é a Federação de Pastores do Cristo para as Nações, e tive o meu certificado de graduação, né, pelo CEFENAI. Então foi um outro momento que eu já posso compartilhar com vocês aqui a experiência de que eu vim para o Brasil, passei o Natal aqui, aquele ano de 2017 para 18, e foi isso, Luquinhas? Foi, de 18 para 19, o Natal, passei aqui 18, e fui para lá em janeiro de 2019, para graduar, fazer o meu último semestre. O caso que eu senti dores muito fortes, estava sentindo uma dor muito grande, e eu fiquei numa situação, fiz muitos exames, minha mãe preocupada, fui para vários médicos e ninguém descobriu o que era. Minha mãe me pediu: Luquinhas, não vá. Eu disse: mãe, eu tenho que ir. E era o último semestre? Era meu último semestre. Do terceiro ano? Do terceiro ano. Eu disse: é o vale da decisão. Eu tenho que ir, mamãe. Meu filho. Minha mãe me embarcou, chorando. Eu fiz um voo daqui para Miami, de São Paulo, Miami, sem comer nada, uma dor terrível, uma situação, mas fui. Cheguei lá, tive que ficar internado, eu não vou entrar em muitos detalhes porque é muito longa a história. Fiquei internado. A parte de saúde, eles dão saúde, apoio, como é que funciona? Você tem que ir com seguro, você tem que ir com seguro próprio, okay, de turista. Certo. Então você vai seu seguro para poder ter. E aí, as aulas começaram, me matriculei, que já dava para poder fechar, porque tem um período, né? Eu me matriculei ainda no leito do hospital, dizendo: eu vou sair daqui, eu vou sair, e saí. E até então não sabia o que era, não tinha. Eu entrei numa sexta-feira, e na segunda-feira eu fiz minha inscrição. Na quarta-feira daquela semana eu fiz uma cirurgia, eu tirei 1,5 litro de água do pulmão, a pleura rasgou, foi uma situação delicada. Eu fiz 3 procedimentos, 2 cirúrgicos, passei 2 semanas lá, meus pais preocupados, e aquela situação. Aí entra também, é porque às vezes as pessoas falam: você fala muito, mas não tem como não. Quando o Bispo Átila soube que eu estava internado em Miami, eu não estava internado nem em Dallas, foi na Conexão. Eu entrei no hospital 11 da noite da sexta-feira. Quando deu meia-noite e meia, eu ouço: Lucas! Eu não estava nem no quarto, eu não estava na enfermaria. Eu ouvi aquele som chamando Lucas em português. Eu disse: aqui! Aí abriu assim a cortina, disse: você que é Lucas? Digo: sou. O Bispo Átila mandou aqui a gente lhe acompanhar, saber como é que você está. Prazer, meu nome. Eu comecei a chorar. É bom, né? Eu fiquei assim emocionado, eu digo: gente do céu, que coisa adorável. Eles me ajudaram muito ali, ficaram comigo durante a semana, as 2 semanas que eu fiquei ali. E eu volto para o CEFENAI. Me matriculei num leito de hospital ali, fiz o pagamento, sabendo, crendo que Deus iria operar um milagre, e concluí. Fiz ali meu processo e fiz uma aplicação, que é o desejo de todo internacional. Na cerimônia de graduação, você entrar com a bandeira do seu país. E o Brasil só perde em número de estudantes para o México e para os Estados Unidos, obviamente. Desculpa. E eu apliquei, e muitos brasileiros aplicaram. E daqui a pouco eu recebo: Lucas, você foi escolhido para poder entrar com a bandeira do Brasil na cerimônia de graduação. Uma festa linda, assim, que eu digo, só norte-americano sabe fazer. Eu tive a honra de entrar com a bandeira. Uma honra mesmo. Uma honra. Assim, foi algo... Eu tenho essas fotos, eu guardo isso muito, uma recordação, vídeo desse momento de você entrar, o IB lotado, mais de 2.000 pessoas ali, gente de tudo quanto é parte do mundo, vendo seus filhos, seus parentes, graduando, e eu entrando com a bandeira Brasil. Entrei, você fica numa sala diferenciada, e Deus me deu esse privilégio. E naquela mesma semana eu tive também o privilégio de ter a minha licença pastoral e viver aquilo ali de uma forma sobrenatural,
você é ungido, você tem uma cerimônia no auditório, você recebe a unção com óleo, vários pastores ministram sobre a sua vida. Então tem um presidente que vai estar ali orando por você, você vai receber o seu certificado, a sua carteira de licença pastoral, e você vai receber a unção com óleo, ele vai te ungir, vai impor a mão sobre a tua vida, e vários outros também pastores que estão ali vão orar sobre a tua vida, lhe preparando. Claro que se você já tem uma caminhada, já tem identificação com vários pastores, eles vão ministrar nesse tempo, que é muita gente, então você vai ter uma experiência ali diferenciada, né? Daqueles que você tem uma proximidade, daquele que foi seu professor ou não. Agora, uma vez, Lucas, você, com esse certificado, com essa licença, você se torna autorizado a poder ministrar e pastorear lá na América, ou você terminou aí, acaba o vínculo e você precisa obrigatoriamente ter que voltar para o Brasil? Excelente pergunta. A sua licença pastoral, ela tem validade primeiramente nos Estados Unidos, aonde você está sendo a licença, onde você está sendo ordenado, e eles reconhecem, as igrejas norte-americanas reconhecem pelo nome do CFNI, que pela instituição que está ali dando a licença para você, está ali ordenando, então você tem ali uma porta aberta. Eu tenho muitos amigos que graduaram lá e hoje são pastores lá. Então, de outros países. De outros países que continuam no Brasil. Eu tenho um pastor Tiago mesmo, que ele é pastor de missões lá em uma igreja norte-americana, não recordo o nome agora, assim como se fala, uma mega church, uma igreja grande, e ele graduado pelo CFNI, e hoje ele exerce o pastoreio lá. O pastor Leandro Rizuti também, um grande amigo, também exercendo o pastoreio pós-CFNI, e vários, o pastor Rodrigo também veio do Brasil para os Estados Unidos sem ser pastor, com a licença pastoral lá, exerce e eles reconhecem. Então essa licença pastoral, ela de alguma maneira facilita a permanência legal na América? Porque aí você tem uma licença de estudante, uma vez terminou, acaba aquela licença. Isso. Né? Então, essa licença pastoral legitima ele a manter-se de forma legal? Não. E no caso de uma volta, você também vai facilitar essa entrada? Sim. Toda documentação que você tem durante o seu período, por exemplo, eu tirei a habilitação no período que eu estava lá. E para eu poder trabalhar como estagiário, no período que eu fiquei, na Aramac, que é uma empresa, é a maior empresa terceirizada dos Estados Unidos, que até no ano que eu estava lá, ela presta serviço até para a Casa Branca. Então, é uma empresa muito grande. Eles até mandaram mensagem para mim em 2020, 2021, dizendo: Lucas, retorne, venha conosco trabalhar. Eu dizendo: me deu visto que eu vou, que eles imaginando que eu ainda estava lá, né? Mas você tem um visto de estudante, e quando o visto de estudante é diferente do visto de turista, porque o visto de estudante vai até o período que você está estudando. Isso. Acabou aquele período, acabou. O de turista, não, você tem durante um prazo de validade de 10 anos. A carteira que eu tirei de habilitação, o meu ID, que eu ganhei o Social Security, que é o CPF norte-americano, que hoje eu tenho por ter trabalhado lá, facilita? Facilita. Você tem uma carteira de pastoral, de ser pastor? Facilita. Mas nenhuma delas lhe dá legitimidade para você continuar no país. Ela abre portas. Se uma igreja vai lhe contratar, ela vai lhe contratar e vai lhe dar entrada na sua papelada. E para você ser pastor lá, você tem que ter o seu carteira de pastor. Legal. Então, é uma coisa ali que vai ser linkada. Uma dúvida, Luquinha. Seu caderno desses 3 anos e meio, tá onde? Existe? Vai fazer o que com ele? Vai ficar empoeirado? Vai gerar um livro? Como é que tá isso no seu coração? Boa pergunta. Bem lembrado. Que aí eu vou entrar nesse... É o caderno aí. É um book. É um book excelente. O que aconteceu comigo? Eu formei no meio do ano de 2019. E dali, como eu falei, eu fiz uma especialização. Agora eu falei com o Bispo Átila.
e fiz uma especialização por conta própria, né? Conta própria, vírgula. Deus abriu as portas de forma sobrenatural. E eu fui estudar. Eu fiz especialização em quê? Em missiologia, em missões. Em missões você faz um semestre no campus e outro semestre fora, prático. No campo mesmo, para você saber o que é. No campo acadêmico e outro no campo. Porque na verdade um semestre é no campus. Isso. No outro é no campo. Perfeito. E eu fiz aquele semestre lá. E o segundo foi o segundo semestre de 2019. E aí entra 2020, né? E vai para a parte prática. A parte prática. Deus colocou no meu coração, uns anos antes, em um dia informal, o desejo de fazer e de ir essa especialização em Israel. Só tem um detalhe: Israel era o local mais caro a ser feito. E eu ouvi de alguns americanos: desista. Agora, esse caro é preço de passagem, de hospedagem, tudo? Ou tem um desembolso por ser missionário? Tem um desembolso por você estar fazendo a matrícula para a escola, para a instituição, da sua viagem e da sua manutenção lá. Da moradia. Lá em Israel você tem os kibbutz, que os valores são mais acessíveis, né? Não? Mas não, ainda assim. Mas não é bem assim. Porque você vai passar um semestre lá. Uma coisa então, é você passar um mês, porque, né? Pelo menos as vezes que eu fui em Israel e visitei lá 2 kibbutz, né? A promessa era essa, né? E outro, mas você trabalha também. Sim, você tem um período que você trabalha, que você contribui, né? Além de pagar um valor módico, eu não sei o que seria esse módico. Em cheque, igual. Né? Mas é bem diferente de qualquer outra hospedagem. Mas ali a gente estava no campus do Cefenai em Israel. Tá. Então, eu estava com uma supervisão, eu estava sendo acompanhado e para poder ter validade. Então eu não estaria ali. Eles tinham uma espécie de um polo. Ele tem campus lá. Em vários lugares do mundo, inclusive. Vários. Interessante. E aí eles vão ver quais que estão tendo demanda e vai estar aberto. Então, naquele período de Israel estava aberto. Mas em outro momento, o de Israel pode não estar aberto e ter outros países. E eu lutei muito para poder estar lá. E quando eu fiz a minha, digamos assim, como dizendo no Brasil, meu TCC de missões, eu apresentei o porquê ir para Israel. E meu professor, apresentei para a bancada aprovou. Eu respirei, e meu professor olhou e disse: e o dinheiro? Você já se inscreveu? Cadê os dólares para você ir? Isso era outubro. Aí eu disse: professor, eu já matei o urso e o leão. Deus proverá. Deus proverá. Eu falei isso para ele: Deus proverá para si. Aí ele: ok, meu jovem. Não é que eu não creia. Muita fé. Não é que eu não creia, mas entenda, cadê? E depois disso, ele me passou para a equipe do campus, que tem por diretor lá em Israel, o Jaime, um homem ungido de Deus. Tanta gente assim. Deus tem seus valentes na face da terra. E eu comecei a me comunicar com o Jaime. E o Jaime dizia: Lucas, mande seu voo. Eu disse: não tenho ainda, não comprei. Lucas, cadê sua aplicação para poder pagar? Eu disse: ainda não tenho. Aí Lucas. Eu disse: Jaime, deixa eu abrir o jogo aqui. Eu ainda não tenho. Estou orando para que Deus provê. Ele disse: vamos orar junto, vamos crer. Eu disse: amém, amém, glória a Deus, vamos lá. Passou, terminou o meu semestre prático e eu não tinha. E para estar em Israel era 1º de janeiro. E nada aconteceu. Entrou dezembro, meado de dezembro. Nada. Entrou Natal, nada. Mas ali eu fiz algo que eu digo: Deus, como que eu consegui? Só o Espírito Santo. Aquilo se apagou da minha mente. E literalmente eu vivi o deleitar. Eu não me preocupei. Esqueci, apaguei da mente que eu teria que estar em Israel e não estava. Eu estava ali vivendo os momentos, dizendo: Deus, se eu não for para Israel, outra porta vai se abrir, outra coisa vai acontecer. Eu indo para Israel, glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu? Dia 30 de dezembro, um domingo, que eu chamo de Domingo da Vitória. Eu acordei tranquilo, abro o e-mail
e vejo lá: Lucas, você ganhou um voucher de $4.000 para Israel. Mande sua passagem agora. Eu trêmulo, Jesus amado, na causa desses efeitos, o que é isso? Aí peguei assim, aí eu disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meus pais estavam na linha verde e eu mando mensagem. Minha mãe, na hora que eu liguei, ela subiu para tipo o sótão da casa, onde tinha sinal. Pega o sinal, capta ali, ouve minha mensagem, me responde e diz: não se preocupe. Aí meu pai manda os dados, eu compro a passagem, envio pro Jaime os $1.000, vamos dar um jeito, junta de lá, junta de cá, junta, já tem os $1.000. Dia 1º de janeiro de 2020, eu estou em Israel. Eu fiquei assim, de 30 de dezembro para 1º. Mudou tudo. E eu fui para Israel. Quando eu cheguei... Parece que a minha viagem de Israel 2005 também foi assim, mas vai lá. Quando eu cheguei em Atlanta, a mulher, uma necessitada da graça do Pai das Luzes, eu só posso entender isso, ela olhou para mim e disse assim: você tem visto para Israel? Aí eu disse: visto? Você tem visto para Israel? Aí eu com o papel: mas você tem visto para Israel? Eu disse: mas você entendeu o que eu estou perguntando? Você tem visto para Israel? Aí eu disse: mas senhora, aí peguei, aí ela olhou meu passaporte: você é brasileiro? Eu digo: sou. Ah, brasileiro não precisa não. Mas eu já tinha ido, subiram. Eu disse: a Deus lhe abençoe com toda a sorte de bênção, material espiritual em Cristo Jesus. Para essa vida e para a próxima. Para essa vida e para a próxima. E para resumir a história, porque senão, meu Deus, eu fiquei lá. Vem a pandemia em Israel. Israel entra em lockdown. Aí é 6 meses nesse prático, é isso? Fiquei 3 meses. O prático são 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. E rapidinho, lá vai pra rua, ou só sala de aula ou não? Não. Ali é um intensivo. Aí é campo. Aí você faz... Eu fiz vigília em local subterrâneo. Porque apesar de que as pessoas, vocês sabem muito bem, Israel é um país que abriga pessoas de todo tipo, de várias culturas e de várias crenças. E o próprio judeu não são cristocêntricos, nem todos creem em Jesus como Messias. E alguns lugares que a gente ia, eu trabalhei capinando. O pessoal tem um amigo que diz assim: você está pregando em Israel? Que massa! Eu digo: estou pregando no campo, capinando, batendo massa de cimento, construindo mais um alojamento, cortando madeira, servindo. Porque as pessoas pensam que você sai de seminário para servir, que você vai às multidões, Jesus é nosso, aleluia, vá nessa. Não é só isso. Não é só isso, você vai lá para trabalhar, servir, labutar. Então, a gente fez, obviamente, toda a parte de conhecer Israel. Toda a parte histórica. Mas isso aí em uma semana você mata. Isso. Você descobre, você vai. Mas o outro período de servir no Revival Israel, que é um grupo que tem ali de avivamento para Israel, com o Asha, um líder, o pessoal que está ligado ao Global Missões Globais, que tem o Paul Will, que a gente bem conhece também aqui no Brasil, muitas músicas dele. Então, uma comunidade global de missões muito grande. A gente serviu lá no Avivamento para Israel, no Centro de Retorno, que é um local onde Israel facilita para que os seus nativos possam voltar a Israel. É um centro de retorno, e ali eles vão dar casa, moradia, e ali não pode ser confessional. Então você faz um trabalho diferenciado, e você vai estudar, você vai ter ali uma experiência única de campo. Olha, eu digo que eu falei mais inglês em Israel do que nos Estados Unidos. Porque lá ou era inglês, ou era inglês, que o hebraico não tinha condições. Então, você vai para... E o caderno, cara? Cadê o caderno? O que aconteceu? Sim, mas você ficou só 3 meses lá e pronto? E aí? Com a pandemia? Isso, a pandemia. História da pandemia, lockdown em Israel, um período, aqui também, e tudo mais. O Jaime, no final de março, disse: Lucas, seu visto para ficar em Israel está terminando, de 3 meses de turista que você tem aqui. Eu não lhe aconselho, Lucas, ficar ilegal em Israel.
porque o meu voo foi cancelado. O voo passava pela Alemanha, Israel, Alemanha, Estados Unidos. Os Estados Unidos cancelou todo o voo que passava pela Europa. Ixi. Cancelou. Até hoje eu tenho uma causa contra decolar por causa disso. Eu entrando em contato com eles e o povo disse: não me ligue, não entre em contato, problema seu. E eu lá em Israel preocupado. E o Jaime dizendo: Lucas, e aí? Já resolveu sua vida? E eu estou vendo um aluno embora, outro embora, e vai e vem, e eu lá ainda. Quando eu procuro, encontro um voo Tel Aviv e São Paulo. Eu disse: é esse. Falei: pai, manda o cartão. E comprei a passagem. Um Boeing, cabe mais ou menos 300 pessoas. Tinham 8 pessoas. Aquele aeroporto que vocês conhecem, Tel Aviv, lotado, não tinha 50 pessoas. Isso com a pandemia a todo vapor. Março de 2020. Minha irmã: Lucas, cadê sua máscara? Eu disse: que máscara? Eu estou em Israel. Ela disse: Rabash, ralável debaixo. E eu disse: calma. Mas aí eu fui entendendo, quando eu saí de Israel, eu fui entendendo a gravidade. Sim, mas lá não dava para você entender. Como assim, rapidinho assim, sim. Isso lá, como era essa... Tava no auge mesmo, as notícias do Brasil aqui era que já tinha o lockdown mesmo parado, tudo? Já, a gente estava em março aqui, já tinha lockdown total no Brasil. Israel entrou em lockdown, depois saiu do lockdown. Não ficou aquele lockdown total, porque quando eles perceberam que a princípio parecia o fim do mundo. Depois entenderam que era algo que podia ser administrado. E isso numa eficiência muito rápida. Israel foi um dos países de controle não totalmente fechado. Tiveram países que nem precisou fechar, porque eles tinham uma outra forma de controle. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil. E em março de 2020, 31 de março, eu cheguei aqui. E quando eu cheguei, desde então, eu não retornei para os Estados Unidos. O que significa? Eu saí com a minha mala para Israel e de Israel vim para o Brasil. E precisaria voltar para lá, para fazer um fechamento voltar lá. E até para poder graduar na especialização. Então eu tenho que voltar ao CFNAI para poder fazer a minha graduação lá. Então, meu notebook, minha cafeteira que eu amo tanto também está lá, meus livros, minhas anotações, tudo meu, até tá? hoje? Porque eu tenho um grande amigo chamado Tiago Pereira. Um beijo no seu coração, te amo de graça, e se tivesse que pagar, eu pagava. Que foi um guerreiro, um companheiro ali que Deus me deu. Eu deixei as coisas no apartamento que eu morava porque eu ia voltar. Daqui a pouco: o Tiago, eu preciso da sua ajuda. Que foi: pega minhas coisas lá que eu tenho que liberar o quarto. Tiago, todo o material que for de casa, tudo que for panela, que eu fui adquirindo, eu fui montando lá, um sofá, todas as coisas, doe, venda, faça o que quiser. Só guarde o notebook e só guarde os meus livros, por favor. Essa semana eu falei com ele, esse mês eu falei com ele, e as coisas estão lá guardadas. Então, eu tenho uma preciosidade aí. Uma preciosidade ali, aquele material, as apostilas, as provas. Então, muito material ali, muita coisa que eu amo muito, eu preciso resgatar, que está guardado. Tiago já saiu do CFNAI, já não está mais lá. Tiago foi um grande amigo que Deus usou para me abençoar muito. Assim, eu falo que Deus colocou pessoas na minha vida. Muitos casais caminharam comigo, investiram na minha vida. Eu sem carro, só para tu entender, eu sem carro, teve um final de semestre, início de semestre, que eu fui no aeroporto de Dallas mais de 50 vezes, levar e trazer pessoas sem carro. Como que eu fazia isso? Pegava carro emprestado de algum amigo. E as pessoas diziam: Lucas, você pode me buscar? Claro que eu posso. Lucas, você vai me levar? Posso. Lucas, que não sei o quê? Posso. E antes que perguntem, eu não ganhava nada em dinheiro. Mas ia lá, pegando um carro emprestado. Luiz, venezuelano, que saiu, falei com ele semana passada, saiu da Venezuela, naquele caos. As pessoas não têm ideia. Quando você conversa com um nativo, um homem que é engenheiro, formado em engenharia, tem um salário de engenheiro, e viu seu poder aquisitivo, foi para o CFNAI com a família dele estudar lá, está lá até hoje. Ele disse: Luquinhas, eu tenho 8 anos que eu não vou no meu país. E é uma das pessoas mesmo que me ajudou também muito, caminhou comigo. Ele
foi para lá como bolsista e hoje está numa igreja lá na Antioch Church, uma igreja que foi a minha igreja lá, que eu caminhei junto lá, muito bom com o pastor Mark, meu Deus eterno. Eu disse assim, alguém que prega com aquele entusiasmo, que você se identifica. Eu fui em muitas igrejas, mas me identifiquei com a igreja pequena, com a Antioch, mas que a palavra era viva. Quem me levou para lá foi o Luizão, chefe de cozinha. Também cozinhei muito em Dallas, fiz tapioca para mais de 20 pessoas em uma noite. Foi uma benção, é muita história. Glória a Deus. Maravilha. Eu estava com uma pergunta aqui para engatilhar, para a gente encerrar. A questão do Pra Ti, Senhor, cara. Eu quero saber como foi que começou isso aí. Essa Pra Ti, Senhor, que é na sua volta para o Brasil, você já entra nesse projeto aí. Pronto. Com esse desejo das missões, eu comecei a procurar levantar recursos. E a primeira ideia que Deus me deu foi o quê? Fazer alguma coisa para que pudesse as pessoas ofertar. Então sempre fazia o quê? Um brigadeiro, um doce, um sanduíche. Desculpa. Alguma coisa que as pessoas pudessem ofertar e as pessoas colocavam naquele ambiente da cafeteria, no lobby, para que saindo fosse. E Deus me deu a ideia de fazer o Pra Ti, Senhor, porque já era algo que estava no coração, que o que é Pra Ti, Senhor? É uma dedicação a Deus por tudo aquilo que você faz. Quer com mais que bebais, você faz tudo para a glória de Deus. Então, essa proposta de estou comendo, estou me alimentando, estou jogando bola, estou passeando. É Pra Ti, Senhor. É Pra Ti, Senhor. Estou no podcast. Estou no podcast, conversa entre amigos. Pra Ti, Senhor. E sempre com esse dedo para cima, dando um beijo e dizendo Pra Ti, Senhor. É um lema interessante, né? Porque faz rememorar em nós a lembrança constante do Senhor na nossa vida, o senhorio de Deus na nossa vida. Porque quando tudo que faz é Pra Ti, Senhor, você vai sempre estar lembrando de que o que você precisa fazer precisa estar sendo feito dentro daquilo que o Senhor espera que você faça. Isso. Muito interessante. E o Pra Ti, Senhor nasce disso. Fazer um gol, quadra, Pra Ti, Senhor, até com um tom de voz ali, muito isso. E quando eu estou no Sefenai, Deus ministra no coração as nações Pra Ti, Senhor. Então faz esse casamento. E aí, eu estou até usando hoje, ó, para vocês verem aqui. Nasce esse colar. Esse colar aqui, que tem o mapa mundi aqui, né? Fica melhor assim. Esse mapa mundi. E tem um tagzinho aqui, que é a hashtag Pra Ti, Senhor. E aí eu fiz esse colar com um irmão lá no Rio de Janeiro e levei para o Sefenai. E coloquei ali. E as pessoas ofertavam. Você ganhava um dinheiro e ali vai. Eu fui para o México 3 vezes. República Dominicana, Espanha, Itália, fui para, acho que só, Israel, e só. Desse período. Só que não é só, né? Só que não é só. Teve uma amiga minha que falou assim: Luquinhas, você está viajando mais do que eu. Aí eu disse: por quê? Pra Ti, Senhor. Eu disse: eu não vou entrar no... Por que você está falando isso para mim? Mas Deus te abençoe. Só dizer, minha filha, ó, é Pra Ti, Pra Ti, Senhor. Então, o Senhor é quem leva. Porque toda hora eu estava nas viagens, nas atividades, indo para outras cidades. Se dispõe, o Senhor quer quem se disponha, né? Esteja ali e as portas sendo abertas. Eis-me aqui, Senhor. Fazendo de uma forma. E eu fiz esse colar. Depois do colar, veio a camisa. E aí, que é que você está vestida aí agora? Isso. Né? Essa aqui é uma nova coleção, que é da especial em edição a Pra Ti, Senhor das Nações, que no fundo dela está escrito The Nations for You, Lord. As nações Pra Ti, Senhor. Aí eu fiz esse modelo de camisa, e eu lembro, vou falar mais uma vez aqui o nome dela, da Gabi Belga, que ela disse: pô, Vaso, aí você quebra a gente tá fazendo brigadeiro, você chega aqui com camisa. E era lindo de ver as pessoas usando, sabe? Quando as pessoas compram aquela ideia sua, e as pessoas no campus usando a camisa, eu ficava muito emocionado. Eu não imaginava o quanto aquilo iria ministrar na minha vida.
E as pessoas foram comprando, meus pais comprando, e gente aqui no Brasil usando. E eu disse, meu Deus eterno, que coisa fantástica. E voltei para o Brasil, né? Passou, fui para Israel, voltei, e aquilo ficou quieto. As camisas ainda usando daquela coleção antiga. Agora é hora de ressuscitar, né? Quando foi ano passado, aquele desejo, mas um desejo que eu não vi acontecer. Mas quando foi em fevereiro, Deus fez entender que diz, é hora de voltar a produzir e de propagar essa mensagem. Então, eu já vou falar aqui em primeira mão, viu? Amém. As nossas camisas que eu tinha falado no Instagram, que estava na produção, postei foto lá na fábrica, e elas chegaram. Vocês estão me vendo aqui usar essa camisa, elas chegaram, estão lindas. Ontem a gente fez um ensaio dessas camisas, umas fotos assim, representando com essa mensagem dessa, e essa aqui é a edição especial, porque ela fala desse período de missões. Legal. Que é as nações para ti, Senhor. Amém. Maravilha. E onde é que a gente acha essa camisa? Já hoje, já consegue achar, já consegue comprar? Quais são os canais de distribuição aí? Pronto, consegue sim. A gente vai estar colocando nas plataformas a serem vendidas, né? No Mercado Livre, Shopee e também no site que a gente está montando, finalizando. E também pelo WhatsApp. Se você quer comprar agora, eu vou já te passar o contato aqui. Pode passar. Posso fazer? Pode. Fazer esse Na mexer aqui hora. na hora, no caixa, sem burocracia aqui. Até porque, como Marina Caetano botou aqui, o podcast CEA é para ti, Senhor. Isso. Deixa eu abrir aqui o número, que eu ainda não gravei, é um número novo, né? Um número comercial. Vai estar fácil aqui que eu tô com ele. E depois você passa também pra gente aí, pra gente gravar e colocar aí depois. Né? Pronto. Quem quiser seguir é o @pratisenhorbr e o número, o telefone é 719-8263-5695. Então qualquer pessoa que queira comprar no Brasil, ontem mesmo postaram, Lucas, bota na Amazon 719-8263 5695. Pronto. E o Instagram, @pratisenhorbr. Muito legal. Bom, muito bom. Maravilha, pastor Lucas. Acho que 2 horas de podcast, né? Já estamos estourado aí. Já voou assim, eu lembro. Maravilha. Testemunho muito lindo. Assim, eu saio daqui, sinceramente, com vontade de chegar em casa, assim, dizendo pra Renata, e aí, quando é que vai ser a nossa temporada lá? Né? Realmente é algo para que você tenha a curiosidade, o desejo, a vontade de realmente também experimentar. Muito bom. O que mais me chamou a atenção é essa pluralidade de nações também. Isso, sim. Com certeza enriquece muito. Né? Traz. E eu quero finalizar rapidinho aqui. E aí, voltou com essa bagagem, e como é que transborda isso aqui? Como é que está isso na igreja? Como é que a igreja recebe isso? Como é que, de alguma forma, tem projetos para que isso transborde de alguma forma? Tem As camisas já estão aí, já é o começo, né? O projeto Pra Ti, Senhor, ele fala muito ao meu coração e transmite sobre isso, né? E no ministério, eu voltei em 2020, cheguei no Caminho das Árvores, e obviamente você passa 3 anos, 4 anos fora, você vê muitas mudanças. Eu fui me ambientando, vendo e sempre estando disponível. Então comecei a ministrar muito no culto das 7 da manhã, conheci aquele público de domingo das 7, fervoroso, abençoado. E fui desenvolvendo atividades, o tabernáculo, vendo aquela equipe, vendo muitas pessoas que antes ali eu estava investindo, trabalhando, caminhando, e as pessoas agora ali ocupando o lugar que eu um dia estava ali servindo, trabalhando. E hoje eu estou servindo ali, também aberto para poder estar ministrando, para poder estar indo nas igrejas, compartilhando a experiência, poder estar falando sobre, né, encontros de missões mesmo, de estar dizendo assim, olha, como é que foi essa experiência? Contando as experiências de missões. Se eu parar aqui para contar um evangelismo em carnaval, uma briga, um embate espiritual que a gente teve. Então, muitas histórias ali envolvendo, falando, no próprio campo missionário, de você estar evangelizando. Isso é uma bagagem que, assim,
é rica para poder compartilhar, falar, e eu sempre É como estou já muito dizia a aberto. propaganda de um cartão, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Exatamente. É para a vida toda. É pra Onde vida você toda. estiver, vai estar transbordando isso. Glória a Deus, amém. Olha, Renata Gomes botou aqui, viu? Vamos. Eu já vi aqui, chega em casa aí, vai. É de Deus, o Já testemunho de Deus é verdadeiro. Aí, ó. Já tá chamando. Vamos fazer os dois, né? Rodar um pouquinho de trailer lá, né? E depois parar lá no final. Bom, queridos, queremos agradecer aí a participação de vocês. Tá aí o telefone aí na tela do seu computador, do seu sua camisa para celular. ti, Senhor. E faz contato aí com o pastor Lucas depois, só bater um papo, conversar com ele. Ele gosta muito de café, viu? Então chama o homem para tomar um café, que ele gosta. Sim, pode convidar, pode convidar sim. Se tiver um sepultamento, ele também Se tiver, faz. não esqueça disso. Né? É o vaso, o pastor vaso do sepultamento. E, meu pastor, me permita aqui, se você que está nos assistindo tem alguma dúvida sobre o Cefenai, se precisar de algum auxílio, Amém. meu telefone tá aí também, esse telefone do Pra Ti Senhor, eu respondo, sou eu que cuido dele, então você pode mandar perguntas, o que você precisar de informações, alguma dúvida, algum conselho, quiser sentar, tomar um café, na comunhão do Partido do Pão, que seja para a gente poder conversar, não deixe de acreditar naquilo que Deus ministrou no teu coração. Amém. Pode ser distante hoje, mas ele se torna possível aquele que crê. Então Com certeza. coloque, vá no desafio e você vai viver esse sobrenatural em nome de Jesus. E nada melhor do que você Glória a ter Deus. alguém que viveu toda essa experiência, né? Poder te orientar, né? Você que deseja, sente no coração e tem esse projeto de Deus na sua vida. Muito importante. Marina perguntando, qual o valor da camisa? Valor da camisa, R$ 89,90. E esse é valor promocional, viu? Esse aqui é pré-lançamento aqui que a gente está fazendo, então, e tá um brinco. Eu sou... Suspeito, não. Você é suspeito, mas a gente avaliza. E é uma blusa de qualidade, viu? Naquelas blusas vagabundas que a gente compra na igreja, pra usar assim, fazer aquela coisa de farda, aquele negócio. Não. É um material de qualidade, realmente. Foi feito em camisaria, na fábrica. Foi feito pra ti, Senhor. Foi feito pra ti, Senhor. Com As coisas pra Deus tem que ser o da homem primazia, decente, com o né? melhor. Foi Amém. feito com a melhor malha também, tudo graças a Deus. Luquinhas, valeu. Tamo junto, Glória a um Deus. abraço. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Tamo junto. Odisse, Um beijo no Vamos seu caminhar coração para o aí, queridos. 19º, 19º. né? É. Pra semana vai estar com a gente aí um amigo, o William, Dom Divino. Dom Divino. E eu disse pra ele, traga sanfona. Traga Tem que ser. sanfona. Pra dar uma canja, Pra né? ver, a gente faz aí uma pergunta e um Uma forrozinho, uma nota musical, né? Pra gente Glória a falar Deus. sobre o papel Muito da, bom, da muito Meu música. amigo William, eu quero que você cante, pegue seu malote, viu? Eu quero que você cante aqui para todo mundo conhecer essa música da sua autoria. Pegue seu malote, sua vitória vai chegar de carro forte. Legal. Eu conheço essa. Tá, muito boa. já tá registrado, viu? Valeu, Deus abençoe Valeu, você, querido. boa noite. Semana de vitória. Amém. Segue amém. lá, gente, no nosso canal no Instagram. Segue aqui também Se no inscreva se YouTube. você ainda não se inscreveu. Compartilha isso com as pessoas. Logo, logo a gente vai estar chegando com os cortes aí para você também nos ajudar nesse projeto. Se você tem vontade, desejo de Patrocinar ver alguém também. aqui que você conhece, um pastor, um amigo, manda pra gente a sua sugestão que a gente vai trazer essa pessoa aqui também para estar conversando com a gente. Deus te abençoe. Um abraço, semana de vitória, Deus abençoe. Boa Até a noite. próxima.